Eu não sei vocês, mas eu sou completamente fascinada por todas as histórias que envolvem a elite do treinamento militar. Seja do exército, da marinha, da aeronáutica ou das equipes de treinamento tático, tudo pra mim eu acho completamente fascinante. E o que mais me chama atenção é o fato de que são pessoas como eu, como você, mas que conseguem resultados, conseguem fazer coisas que a maioria de nós, pessoas comuns, pensamos que não conseguimos. São pessoas acima da média, pessoas diferenciadas que estão ali em busca de um ideal e não recuam sob hipótese nenhuma. Com disciplina, com foco, com determinação, com coragem. Fascinante, fascinante. E eu então resolvi gravar uma sequência de vídeos curtinhos aqui para contar para você 5 lições que eu consegui tirar estudando a respeito de um treinamento de uma dessas equipes de elite, os SEALs da Marinha Americana. Em um breve resumo aqui para você, se você não sabe a respeito, bom, eles fazem parte de um grupo das forças especiais da elite dos soldados dos Estados Unidos. Eles são treinados para suportar situações de extrema complexidade, sejam elas físicas ou mentais. E para isso eles passam por um treinamento muito rigoroso que leva aproximadamente 2 anos e pouco ali. Eles se tornam especialistas capazes de agir em terra, ar e no mar. São chamados para lidar com situações extremas, de alta complexidade, de alto risco e de muita importância. Inclusive, foi uma equipe dos SEALs que acabou capturando Osama Bin Laden. E o que eles têm de tão especial que consegue fazer com que eles se tornem quase que uns super-humanos, com resistência física e controle mental, capaz de superar situações das quais qualquer pessoa comum não aguentaria? Bom, e uma das atividades que os Navy SEALs precisam praticar é a natação. Obviamente, eles acabam se tornando exímios nadadores, inclusive tem um termo entre eles que são conhecidos como os homens RUS, porque eles aprendem a desenvolver resgate, a nadar, a fazer mergulho de diversas formas, enfim, eles dominam realmente a questão dentro da água. E o que acontece então? Eles precisam praticar muitas vezes. E uma dessas tarefas é a natação em mar aberto, onde às vezes eles nadam por horas, 3 quilômetros, voltam de manhã cedo, de noite, né, em meio à chuva, em meio ao sol, não tem tempo ruim. Só que o que acontece? Quem não consegue cumprir a rotina ou conseguir bons resultados ou acompanhar o restante da equipe, ficar entre os últimos, acaba sendo punido. Então você é punido se você não chegou a tempo, você é punido se o seu uniforme não está corretamente, se você não deixou o seu material pronto ou se não executou uma tarefa da maneira que deveria. Então você acaba pagando uma punição. E uma dessas formas de punição se chama o empanado de areia. E o que é isso? E o empanado de areia, então, consiste em sair do mar cansado, exausto, completamente encharcado, saindo então para um dia repleto de atividades, porque geralmente eles fazem esse tipo de exercício de manhã cedo, às vezes antes do sol raiar, e então o comandante que está ali como responsável, ele ordena que o soldado, ele role na areia, de forma que ele seja completamente coberto de areia. Não pode ficar faltando nenhum pedacinho, ele tem que ser coberto da cabeça aos pés, inclusive a areia tem que entrar por dentro da roupa e assim ele vai passar o resto do dia com areia por todo o corpo, realizando todas as outras atividades como um empanado de areia. Por si só, essa já é uma punição muito ruim, né? Mas aí é que vem a lição. Quando você é novato, está ingressando no treinamento, logo você entende que quando não tem um desempenho bom e regular, você vai ter que ser punido. Agora, o lado sombrio de toda essa história é que logo se percebe que mesmo aqueles que têm um bom desempenho, que fizeram tudo certo, que estão com os melhores tempos na prova ou que deixaram seus uniformes da maneira mais apresentável, aqueles com os melhores resultados, muitas vezes também acabam sendo mandados para esse castigo. E, obviamente, por ser algo completamente injusto, eles vão reclamar com o seu capitão, querendo entender um pouco do porquê que eles estão pagando aquilo, sendo que eles tiveram resultados excelentes, afinal de contas, o que conta é o nosso resultado. E eis então que chega o momento em que eles questionam o seu líder e eles recebem a seguinte resposta: a vida não é justa e quanto antes você entender isso, mais sucesso você terá. Uma das primeiras lições que a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos precisa entender logo no início do seu treinamento é que a vida não é justa, porque muitas vezes eles vão se ver diante de situações em que eles deveriam sim se sair muito bem, deveriam ser elogiados pelo seu desenvolvimento, deveriam receber honras pelo seu desempenho, mas a vida não é justa. Nem sempre você fazer um bom trabalho é sinônimo de sucesso. E aí é que está o erro que muitas pessoas cometem, porque às vezes no nosso desenvolvimento a gente não vai ter o retorno imediato daquilo que nós estávamos esperando receber.
Então, muitas vezes você faz um trabalho, você se dedica, você se esforça, mas você não atingiu o resultado. Você não está vendo o sucesso sendo aplaudido. Mas você trabalha duro, você se esforçou, mas não conseguiu atingir. E como nós estamos acostumados a entender que todo aquele que se esforça tem o direito de receber algo, a gente não aceita, simplesmente acredita que o mundo está sendo injusto, todos estão contra nós, e a gente acaba caindo no pior erro que pode acontecer, que é o de se colocar num papel de vítima. Mas eu tentei, mas eu me esforcei, mas eu fiz o meu máximo e ainda assim eu não tive resultado. Não importa, a vida não é justa. Porque muitas vezes você vai sim se esforçar, você vai sim dar o seu máximo, você vai sim dar o seu melhor e ainda assim você não vai ter resultado, ainda assim você não vai ter reconhecimento, ainda assim as pessoas vão criticar, ainda assim você não vai atingir o que você gostaria de atingir e tá tudo bem. Porque com as próximas lições você vai ver que o segredo não se trata de você receber aquilo que você acha que merece o tempo todo, mas você desenvolver a competência de entender que a vida não é justa e que está tudo bem. Porque não é justa para você e não é justa para nenhuma das pessoas. Porque a ideia de achar que todo mundo que faz bem merece receber o bem e todo mundo que faz mal merece o mal, a gente sabe que não é assim que funciona. Coisas boas acontecem com pessoas boas e más, e coisas ruins acontecem com pessoas boas e más também. Então pare de esperar que tudo que você faz, a vida vai te retribuir de maneira perfeita e sorridente, porque isso só vai te trazer decepção. Quanto antes você entender que não, a vida não é justa e que sim, ela envolve esforço, dedicação e muita entrega para que então você consiga o resultado. Se não for da primeira vez, vai ser da segunda, vai ser da terceira, porque você não desiste. Esse deve ser o pensamento e não que você vai receber as coisas simplesmente porque você se esforçou para tal. A vida não é justa e quanto antes você entender isso, mais sucesso você terá.